Muito boa tarde, ministros, companheiros, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo. Nos diz São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 em diante. E assim como trouxemos também a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. A voz da trombeta do novo pacto. Podem sentar, queiram ter a bondade. O apóstolo Paulo nos fala dessa trombeta e nos diz que a final trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar incorruptíveis, ou seja, em corpos glorificados, incorruptíveis e eternos e jovens, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E porquanto todos desejamos essa transformação e, consequentemente, a imortalidade física, então este é um tema muito importante para nós. Esta trombeta final requer nossa atenção e requer também que nós compreendamos o que é essa trombeta final e o que estará sendo proclamado por esta trombeta final. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, diz: ainda um pouco antes, capítulo 14, mesmo versículo 7, em diante diz: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta? Como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes de idiomas no mundo, e nenhuma delas sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz,
serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. E agora, se esta trombeta final, da qual nos fala o apóstolo São Paulo, que estará dando o seu som, e que nesse tempo será em que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos imortais, glorificados e eternos, e nós seremos transformados. Se a trombeta der som incerto, como essas pessoas vão se preparar para essa transformação? Tem que dar som certo para que assim venham obtenham a fé, a revelação para a transformação e rapto. Agora, em Levítico capítulo 23 e capítulo 25, vamos ver o versículo 8 em diante, nos diz: capítulo 25, versículo 8 em diante. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. E então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Pois é jubileu, santo será para vós. Porque é jubileu, santo será para vós. Porque é jubileu, santo será para vós. O produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão, ou seja, a vossa herança. Este ano do jubileu é que se soa fortemente a trombeta, no dia 10 do 7º mês, que é o dia da expiação. E isto ocorre uma vez a cada 50 anos. E agora, o ano do jubileu e a trombeta do ano do jubileu tem que soar fortemente e dar sua mensagem clara para que possa ocorrer esta liberação do povo. E agora, para este tempo final, temos a promessa que soará a trombeta final. A trombeta final é a pregação do Evangelho do Reino, que nos dá a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Com a pregação do Evangelho da Graça, com essa proclamação ou o som dessa trombeta do jubileu, para a dispensação da graça, vejam, deu a fé para obter a salvação e vida eterna,
lhes deu a revelação da primeira vinda de Cristo e seu programa de redenção realizado na cruz do Calvário. E obtiveram uma transformação e, consequentemente, um corpo novo e glorificado ou teofânico da sexta dimensão. E agora, para receber o corpo físico glorificado e eterno, tem que soar a trombeta do ano jubileu atualizado. O ano do jubileu era o ano 50. Portanto, essa é a mensagem que se proclama no ano 50. E como vamos encontrar isso? No programa divino, esses 50 anos são tipo e figura das diferentes etapas pelas quais a igreja passaria. A cada 7 anos surgia o 7º ano desse ciclo, e esse era um ano festivo, sabático. Nestes períodos de 7 anos, encontramos que se requer 7 períodos de 7 anos para ter 7 sábados ou anos sabáticos. Mas se requerem 49 anos para ter 7 anos sabáticos. 7 vezes 7, 49, vem? E para ter o ano 50, que vem a ser o ano festivo número 8 desses anos festivos, se requer 50 anos, e o ano 50 é o ano do jubileu. E agora, cada ciclo de 7 anos corresponde a esses ciclos da igreja, e, em certo tempo desse ciclo da igreja, vem o mensageiro com a bênção de Deus. É um ciclo de festa divina, e assim temos as 7 eras representadas aí nos 7 ciclos de 7 anos cada um, e o tempo em que o mensageiro aparece, que corresponde ao ano número 7 desse ciclo. Já transcorreram as diferentes eras da igreja e, consequentemente, as 7 semanas, e agora são 7 semanas de anos aí que tipificam as 7 eras da igreja. E depois vem o ano 50, que corresponde à era da pedra angular. É aí onde a trombeta do ano do jubileu soa. Foi nesse mesmo ciclo divino que Jesus Cristo apareceu. E onde também veio o Espírito Santo no dia de Pentecoste e produziu uma transformação naqueles primeiros crentes em Cristo, e continuaram assim recebendo as bênçãos de Deus. É no ano 50 que corresponde ao ano festivo número 8 também, onde soa a grande voz de trombeta do ano do jubileu. E agora, com a pregação do Evangelho da Graça, esteve soando a grande voz de trombeta do ano do jubileu na esfera espiritual, em que se encontra o reino de Deus. E estiveram entrando ao reino de Deus milhões de seres humanos que escutaram a trombeta, a grande voz de trombeta do ano do jubileu. Mas agora, temos a promessa de que haverá no tempo final uma transformação física, e, consequentemente, isso corresponde à etapa da Era da Pedra Angular,
que é a que cumpre o ano do jubileu, que é a festa mais importante, maior. E é no dia 10 do 7º mês, no dia da expiação, em que tem que soar ou tocar a trombeta do ano do jubileu. Porque tem que haver uma expiação. E agora tem que haver uma expiação para a liberação do povo. E cada um regressar à sua terra, à sua herança, à sua posse. E agora, a promessa é que para o tempo final regressarão à sua herança, à sua terra, à vida eterna, com um corpo eterno, todos os filhos de Deus. E isso é a redenção do corpo, é a adoção dos redimidos de Deus, que serão adotados como filhos e filhas de Deus no reino de Deus, na esfera física, porque já obtiveram a redenção e, consequentemente, obtiveram a adoção espiritual. Obtiveram essa redenção espiritual e agora lhes falta a redenção física, que será a manifestação plena dos filhos de Deus com corpos eternos no reino de Deus. E o reino espiritual, o reino de Deus que está na esfera espiritual, vai se materializar e vai ser um reino na esfera física também. O reino dos gentios, que neste tempo final está nos pés de ferro e barro de oleiro, tem que deixar de existir, e o reino de Deus, que é fundado pela pedra não cortada por mãos, que é o Messias, crescerá e formará um grande monte, um grande reino que encherá toda a terra, ou seja, todo o planeta Terra estará sob o reino do Messias, porque ele é o Filho do Homem. Ou seja, como Filho do Homem, ele é o herdeiro do planeta Terra com tudo o que tem e o que terá no futuro. Como filho de Abraão, ele é herdeiro à realeza. Como filho de Davi, ele é o herdeiro ao reino e trono de Davi. Como filho de Deus, ele é herdeiro de toda a criação, aos céus e à terra. E nós somos co-herdeiros com ele. E agora, a voz da trombeta do novo pacto. Veja, é a voz da trombeta do novo pacto, a voz do Espírito Santo, com a mensagem, primeiro do Evangelho da Graça e depois com a mensagem do Evangelho do Reino. Para escutar a trombeta do Evangelho do Reino, primeiro a pessoa tem que ter escutado a trombeta do Evangelho da Graça para obter, primeiro obtém a redenção na esfera espiritual e depois obterá a redenção física, que será o corpo novo e eterno. Assim como a trombeta do Evangelho da Graça deu a fé, para ser transformada espiritualmente, deu a fé de Cristo, a revelação de Cristo em sua primeira vinda e sua obra de redenção, para recebê-lo como Salvador e obter essa bênção, essa transformação espiritual e entrar consequentemente ao reino de Deus também. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino dará a todos os filhos e filhas de Deus a fé, a revelação
da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação. Dará toda essa revelação divina para obter a transformação física e, consequentemente, obter a redenção do corpo e entrar fisicamente ao reino de Deus, que é o único reino com vida eterna. Ao receber o corpo eterno, pois entramos literalmente, fisicamente, à vida eterna e, consequentemente, ao reino eterno do Senhor. Já então estaremos fisicamente no reino de Deus ou reino do Senhor. Reino que depois tem que ser estabelecido literalmente, fisicamente aqui na terra, o qual será o reino do Messias, chamado também o reino de Davi, que será restaurado e terá um trono, o trono de Davi restaurado, ao qual Cristo é herdeiro. Ou seja, que toda a trajetória da raça humana chegará a 2 pontos. O reino dos gentios, ao seu final, desaparecer, e o reino de Deus a ser materializado na terra e ser estabelecido na terra. E, consequentemente, o final será o reino do Messias na terra, chamado na Escritura como o reino de Davi, que será restaurado com o filho de Davi, ou seja, o Davi mais velho. Todas essas coisas estará falando, estarão no som da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino para dar a revelação, a fé de rapto, do rapto de transformação e rapto aos escolhidos de Deus no tempo final. A trombeta tem que dar som certo. Nisso você conhecerá qual é a trombeta. Porque haverá muitas pessoas que tratarão de dizer que eles sabem e que eles conhecem e que eles estão trazendo a mensagem de Deus. Mas é como onde há instrumentos de música, trombetas ou violões ou instrumentos assim de música, e vem muitos que ensaiaram algumas coisinhas e tentaram aprender e dizem: eu sou músico. Sim, eu sou músico. E pega um violão ou algo e começa a dar e sai som, mas não diz nada, não tem mensagem. Mas quando aparece um músico ou um maestro e diz: a peça para essa ocasião era tal peça. Já muitos, pois, tentaram tirar essa peça, mas não davam um tom por aqui muito bem, mas o outro não saía nem... E não era o som que tinha que dar. Som incerto era o que dava, era o que saía. Mas vem o maestro. Essa é a música. Temos a folha musical aqui, a página musical aqui do que deve se tocar hoje. E assim é a Escritura. Aí temos a folha musical para hoje. O que tem que soar é a grande voz de trombeta, porque afinal trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e os que vivemos seremos transformados. Em uma folha musical está aí escrito, entendo ou não entendo as pessoas, porque se está escrito em
Como se escreve as músicas é uma coisa, e outra coisa é como escrevemos as letras nós aqui. Se está escrito, como deve se escrever para músicos, quem não é músico não vai entender. Bom, aí diz algo, mas não vai, nem sequer vai saber o que diz. E agora aqui há promessa na Escritura, há promessas na Escritura que estarão sendo interpretadas na peça musical deste tempo final. Portanto, essa grande voz de trombeta do novo pacto, essa voz de Deus estará falando as promessas que estão aqui. Disso será a peça musical que o Espírito de Deus estará interpretando para este tempo final. E isso será o que os escolhidos estarão escutando. Porque as ovelhas do Senhor escutarão a voz do Senhor. E Ele estaria no meio da sua igreja em Espírito Santo. E estaria chamando as suas ovelhas. Ele disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Não são deste aprisco, as quais também devo trazer. E ouvirão minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. E agora, vimos que a trombeta final, grande voz de trombeta do novo pacto é a voz de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. E os escolhidos vão perceber quando mudar da peça musical da pregação do Evangelho da Graça à pregação do Evangelho do Reino. Poderão dizer, isso que estou escutando é da peça musical do Evangelho do Reino. Isso que estou escutando aqui é da peça musical do Evangelho da Graça. Vem, saberão. É como quando uma pessoa sabe escutar música, mesmo que não seja músico, mas sabe escutar e até cantarola as peças musicais. Porque sabe qual é a letra também dessas peças musicais. E quando o músico está tocando essas peças musicais, diz, a peça musical que está interpretando é tal. E até a pessoa pode até ir acompanhando o que essa música, e se conhece a letra, vai falando a letra, cantando aí, enquanto a pessoa está colocando a música. Assim que estaremos acompanhando com a letra que está aqui o que a grande voz de trombeta do novo pacto estará falando neste tempo final. E isso fará que desfrutemos bem dessa peça musical da grande voz de trombeta que estará sendo interpretada. A voz da trombeta do novo pacto. Para a esfera espiritual é o Evangelho da Graça, e para a esfera física, literal, é o Evangelho do Reino. Para trazer a materialização à esfera física que está prometida. Assim como trouxe a manifestação à esfera espiritual e se esteve enchendo de filhos e filhas de Deus o reino de Deus, o reino de Cristo, na esfera espiritual. E quando se materializar a esfera física, estará cheio o reino de Deus em uma forma física de filhos
e filhas de Deus, o qual será a adoção ou manifestação plena dos filhos de Deus, o qual será a redenção do corpo, a qual estamos esperando. Não queremos ficar muito velhinhos já, mas que queremos estar fortes, nos manter fortes até que chegue esse momento. Por isso cuidamos dos nossos corpos e damos alimento e cuidamos o mais que pudermos possível. É o único que você e eu temos para permanecer nessa dimensão. Se o corpo físico morre, já saímos dessa dimensão e temos que esperar, na ressurreição, receber um novo corpo. Mas Paulo dizia, não gostaria de ser desvestido do corpo físico, mas ser revestido, ou seja, ser revestido com o corpo novo, o corpo glorificado. De tudo isso, tem que falar a trombeta do novo pacto, essa grande voz de trombeta para este tempo final, para trazer essa fé de transformação e rapto e obter essa transformação. Os que vivemos e os mortos receberem a ressurreição em corpos glorificados. Assim como a pregação do Evangelho da Graça esteve produzindo aquilo que foi prometido. Esteve produzindo a conversão e a transformação espiritual de milhões de filhos e filhas de Deus. Esteve produzindo o novo nascimento de milhões de pessoas no reino de Deus. Vejam, tudo isso ocorre no reino de Deus. E agora, com a promessa para uma dupla porção, não somente para uma transformação espiritual, mas em acréscimo a transformação física que está prometido. Com o Evangelho da Graça, nos dá a fé para obter a transformação espiritual e com a grande voz de trombeta nos dá a fé para receber a transformação física que Ele prometeu. Mesmo que alguns tenham que ir antes, mas se forem antes do momento, vão ser um corpo novo. Se vão para depois esperar a ressurreição e obter o corpo novo. Assim que queremos permanecer em boa saúde, trabalhando na obra do Senhor, até a transformação dos nossos corpos. A voz da trombeta do novo pacto. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da voz, ou grande voz, da trombeta do novo pacto. Deus abençoe.